Olá, chegamos no nosso terceiro vídeo sobre a série de razão e proporção. E a regra de 3 já fez uma aparição no nosso segundo vídeo, né? Tá que nem filme, já mostrando o que vai vir depois na sequência. E a regra de 3, ela nos ajuda a resolver várias situações, muitas situações. Nós vamos ver a regra de 3 simples. Eu vou deixar a regra de 3 composta para um próximo vídeo, tá bom? E a regra de 3, ela é utilizada em situações de proporcionalidade, onde a gente conhece 3 valores e tem que descobrir qual é o quarto valor. Então, a regra de 3, ela vai nos ajudar em várias situações, tá? Não só em razão e proporção que a gente vai ver aqui. E ela pode ser considerada diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A gente vai fazer exemplos para poder identificar isso, tá bom? Eu coloquei aqui embaixo, isso aqui na verdade vocês já viram, né? Lá em proporção, no vídeo 2. Mas eu coloquei uma coisa que eu vejo alguns exercícios em alguns livros cobrando, que é o que são os extremos e os meios na regra de 3, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Falei para vocês que... olha aqui, olha, a referência, daqui a pouco aparece de novo, eu mostro de onde foi retirada essa figura. Falei para vocês que a razão, ela é uma divisão, certo? Então tá aqui, ela pode ser escrita na forma de divisão. Quando a gente escreve na forma de divisão, a gente consegue enxergar quais são os extremos, ó, tá ali, eu fiz cola, e quais são os meios, tá? Então, só para vocês saberem essa nomenclatura. A e D são os extremos, na regra de 3, e B e C são os meios, na regra de 3, na proporcionalidade, tá bom? Então, vamos lá para o exemplo, né, para ficar mais fácil. Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Então, vocês já podem começar a escrever a regra de 3 assim, ó. 18 litros está para 60 metros quadrados. Ou vocês podem usar a tabela igual eu fiz aqui, tá bom? Quantos litros de tinta, ou seja, X ou qualquer outra variável que vocês queiram, serão necessários para pintar 450 metros quadrados? Então, tá aqui, tá? Nós montamos a regra de 3 ou assim, ou como tabela. Eu prefiro montar assim na tabela. Fica mais fácil e vocês vão ver o porquê. A gente tem que avaliar agora se ela vai ser direta ou inversamente proporcional. Bem, aqui eu aumentei a área que eu tenho, certo? Eu vou pintar uma área maior, eu aumentei a área. Se eu aumentei a área, eu vou ter que aumentar a quantidade de tinta, certo? Usualmente a gente usa essas setinhas aqui para identificar, tá? Mas vocês podem usar um outro símbolo desde que vocês entendam. Por exemplo, aumentou a área, então aumenta a quantidade de tinta. Aumentou a área, aumenta a quantidade de tinta. O símbolo não importa, desde que vocês entendam que se eu aumentei um e eu aumentei o outro, ou diminuí um e diminuí o outro, então é diretamente proporcional. Diretamente. Ih, ficou muito feio isso, né, gente? Vamos lá. Pronto. Às vezes acontece isso com a caneta. Diretamente proporcional. O que significa isso? Na hora de montar, a gente vai montar dessa forma aqui, olha. 18 está para X, é igual a 60, está para 450. E aí vocês vão entender a diferença quando eu explicar o inversamente proporcional. Aqui vocês podem já multiplicar, cruzado, igual faz com a proporção e resolver. Mas antes disso, vamos fazer algumas simplificações. E a simplificação mais simples que eu quero que vocês façam sempre que possível é na razão, tá? Então, aqui a gente tem essa razão 60 para 450 e nós vamos simplificar. A primeira simplificação, que é quando a gente corta o zero, é porque a gente divide por 10. Quando eu divido por 10, deixa eu apagar, senão vai atrapalhar. Às vezes não atrapalha, eu mantenho. Mas esse aqui vai atrapalhar. Quando eu divido por 10, aí sobra 6 e 45, certo?
Essa foi uma simplificação. Mas eu ainda posso simplificar mais esse número aqui. Eu posso dividir ainda por 3. Lembrando que eu tenho que dividir igual, tá vendo? Em cima e embaixo. Quando eu divido 6 por 3, eu encontro 2. 45 dividido por 3, 15. Vamos lá. A caneta hoje não está colaborando. 15. E aí, gente, quando eu faço essa simplificação, e eu vou fazer só essa por enquanto, dava para fazer mais uma. Mas se vocês fizerem essa, já ajuda, tá bom? Eu vou ter 18 está para x e 2 está para 15. Já ficou muito mais fácil de resolver do que o que eu tenho aqui, certo? Porque aqui eu teria que multiplicar 18 por 450. E aqui eu vou multiplicar 18 por 15. Tem ainda uma outra simplificação, para quem entende de simplificação e gosta, que vocês podem simplificar aqui o 18 por 2 e o 2 por 2, tá? E aí vocês vão ficar com 9 está para x e 1 está para 15. Então, são as 3 formas que vocês podem resolver. Essa primeira é sem simplificação. Aqui é quando a gente simplifica uma razão. E aqui eu simplifiquei mais um pouquinho, ó, o 18 e o 2, tá bom? Então, vamos lá. Em qualquer um desses casos, quando vocês resolverem, vocês vão encontrar x igual a 135 litros. Como é que eu sei isso? Olhando nessa última simplificação aqui, né? Que eu fico com x vezes 1, que vai dar só o x, igual a 9 vezes 15, que dá 135 litros, tá bom? Mas em qualquer um desses, vocês vão encontrar 135, certo? Então, quando eu aumento a área que eu tenho que pintar, eu gasto muito mais tinta. Um exemplo de diretamente proporcional. Nosso segundo exemplo. Márcia lê um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Então, vocês podem fazer assim, ó. 4 dias está para 15 páginas, tá? Pode fazer assim. Ou a tabelinha, como eu já falei, é como eu prefiro. Se tivesse lido 6 páginas por dia, olha, 6 páginas, tá? Tem que colocar no lugar certinho. Em quanto tempo ela leria o mesmo livro? Então, tá aqui, vocês podem colocar dessa forma ou assim na tabela, do jeito que vocês preferirem. Eu vou optar pela tabela, tá bom? Então, olha só, gente. A Márcia diminuiu o número de páginas que ela vai ler, tá? Então, ela vai ler menos páginas. Significa que ela vai levar mais dias para ler esse livro. Concorda comigo? Se ela antes lia 15, agora ela só vai ler 6, ela vai precisar de mais de 4 dias para ler esse livro. Então, como eu tenho um valor diminuindo e aí o outro aumentando, isso aqui vai ser inversamente, tá bom? Inversamente proporcional. E aí, quando a gente tem uma regra de 3 inversamente proporcional, a gente resolve ela de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos começar fazendo a simplificação da razão, que eu falei para vocês que pelo menos essa eu quero que vocês façam, que é dividir essa aqui, ó, essa razão aqui. Então, eu posso simplificar aqui dividindo por 3 e aqui também por 3, né? Porque vai sobrar 15 dividido por 3, 5, e 6 dividido por 3, 2. Façam pelo menos essa simplificação, tá bom? Que fica mais fácil. Então, aqui eu tenho, olha, que 4 está para x, assim como, agora preste atenção. Se fosse diretamente proporcional, seria 5 está para 2. Mas é inversamente proporcional, então alguma coisa tem que acontecer de diferente. E acontece, a gente vai inverter uma das razões. Então, se eu escrevi 4 está para x, do jeitinho que estava aqui na tabela, agora eu vou inverter a segunda razão. 2 está para 5, tá bom? No inversamente proporcional, a gente inverte uma das proporções. Isso fica um pouquinho mais complicado quando a gente tem regra de 3 composta. Mas vamos começar pelo básico primeiro. Então, aqui a gente vai multiplicar, né? Do jeito que a gente sempre faz. 2x é igual a 4 vezes 5. Tem uma outra simplificação para fazer, mas se vocês fizerem essa para mim, ó, já tá ok, já tá maravilha.
x vai ser igual a 20, e esse 2 que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, eu tenho x igual a 10. O que é esse 10? Esse 10 fica aqui, ó, em dias, ou seja, são 10 dias. Então, quando ela lê 6 páginas apenas por dia, ela vai gastar 10 dias para ler esse livro, tá bom? Deu para entender? Inversamente proporcional é isso. É quando a gente aumenta alguma coisa e a outra diminui, ou diminui e a outra aumenta. Nesse caso aqui, a gente diminui o número de páginas, então a gente aumenta o número de dias para ler o livro, tá bom? Isso é inversamente proporcional e muda aqui na hora da gente montar a nossa proporção, tá bom? Que aí eu vou ter uma razão do jeitinho que eu escrevi aqui, 4 está para x, e a outra razão eu vou ter que inverter. E é isso, vou terminar esse vídeo aqui de regra de 3 simples. Próximo vídeo a gente vai ver grandezas proporcionais. Até lá!